Nós nos alegramos com o nosso conjunto de flautas, hoje mais enriquecido em termos quantitativos, sempre com a mesma qualidade, é claro. Nos alegramos com o coro Cantares, que sempre procura cantar, como os demais coros, músicas em que Jesus Cristo seja o centro para eles que vocês cantam, e é Ele que nós adoramos. Vamos cantar juntos também com o conjunto, juntos com o coro. Será uma manhã de muitas músicas. Se você contar na ordem de culto, tem umas 15, mas não se preocupe que vamos acabar antes das 17 horas, que começa logo outro culto, às 17h30, né? Então não há esse risco de ficarmos aqui noite, tarde adentro. Nos alegramos. Eu, como os irmãos da igreja sabem, estive ausente por razões de férias. Foi um período para mim muito bom. Estive em São Paulo, na casa da minha filha, e voltei esta semana, retomando então as atividades nas quais já nos encontramos. Hoje no rádio tivemos nosso programa. Quero destacar duas coisas em relação à nossa comunicação. A primeira é que o nosso programa de televisão vai passar do canal 14 para o canal 26. A NET nos comunicou que mudou todo o line-up, ou seja, a grade, o número dos canais. E o nosso foi para o 26, com a vantagem de alcançar também a região metropolitana toda, não só o município do Rio de Janeiro. Então é um ganho importante para nós. O horário permanece o mesmo, terça para quarta-feira, à meia-noite. Segunda, sobre o nosso programa de rádio. Hoje tivemos 63 pessoas que responderam a pergunta, um dos índices mais altos que nós tivemos. E as pessoas reclamam de duas coisas. Primeiro, que quem quer telefonar dificilmente consegue, demora 40 minutos para conseguir falar, que são só 2 linhas. E a segunda é que não pega bem onde eu moro. Bem, esse não é mais um problema, porque estamos transmitindo já há um mês pela internet com a qualidade melhor do que o do rádio. Então você pode participar, basta você acessar o site da igreja, itacuruca.org.br, e você vai ver lá programa de rádio. Você clica ali e você vai participar do programa, poder mandar sua pergunta, seu pedido de oração também pelo próprio recurso eletrônico da internet. Então ficam essas informações para você divulgar, não só você participar, mas também você divulgar. Hoje, os irmãos observaram que está uma bagunça na igreja. Não é uma bagunça, são muitas coisas acontecendo. Tem uma feirinha de hortaliças aqui, vinda da região serrana. Temos o bazar beneficente. Teremos o almoço. Você poderá almoçar, mesmo que não tenha feito sua inscrição. Há comida para você, com toda certeza. Será um grande prazer receber você, e ao fazer isso está contribuindo para as causas que a igreja divulga. Hoje é o dia da Bíblia, mas também é o dia do voluntário. São muitas coisas. Eu pretendo fazer uma menção mais especial ao dia da Bíblia nos cultos da noite, se Deus assim me orientar. Quero perguntar se há entre nós nesta manhã alguém que completou aniversário de nascimento, batismo, casamento ou alguma outra data importante na sua vida e queira agradecer a Deus. Aí vamos orar e agradecer por isso que Deus fez na sua vida. Há alguém assim? Também, temos, né? Aqui suponho que seja de união conjugal. É público, é segredo de Estado, é revelável. Quantos aninhos? Só 58. 58. Depois pergunte o segredo. O segredo é ela. Claro, assim eu fico bem com todo mundo, mas também é verdade, né? Claro que é verdade, né? A mulher é o segredo, né? O esteio do casamento, da família. Embora sejam complicadas as mulheres, né? Mas essa aqui é bem simples, bem tranquila. Então, irmã Ralete, Inocêncio, nossos cumprimentos. E ela concordou, é por isso que deu certo. Quero dar um golpe desse e ela aceitou.
Entendeu? Abrir mão, não é verdade? Mas isso não é problema, eu garanto a vocês que... Parabéns também, Vânia, parabéns, Érica. Quero também pedir a gentileza de aqueles que pela primeira vez vêm ao nosso culto para se colocarem em pé, receber um cartãozinho nosso e a nossa saudação. Alguém que pela primeira vez vem aqui cultuar conosco, muito bem-vinda, muito obrigado por sua presença. Só se assente quando receber um abraço. Você também, muito bem-vinda. Quem pode se assentar então? Chegou. É aniversário, o assunto aqui é aniversário. Você pensou que fosse doentes? Não. Tá bem? Parabéns também a você. Você também fez aniversário? Só a sua mãe, não é isso? Então tá bom. Vamos ficar em pé, vamos dar graças a Deus então. Senhor, nós te rendemos graças, porque o Senhor tem sido para conosco muito bom, e temos aqui diante de nós algumas provas disso. Esses irmãos que completaram aniversário de nascimento, ou de casamento, e aqui se encontram para agradecer ao Senhor, e nós nos juntamos a eles em gratidão. Ao mesmo tempo, Pai, te rogamos que continues a conduzir, a dirigir as suas vidas. Nós fazemos isto oferecendo-te também este culto, em nome de Jesus. Pode vir agora então dar um abraço em quem vocês gostarem. Não abrace quem vocês não gostarem. Parabéns. Parabéns. Eu não faço aniversário, não, menina. Super parabéns. Muito obrigado. 58, hein? Super 58. Um dia eu chego lá. Garoto.
Vamos agora então participar junto com o coro Cantares dessa música que diz que nós devemos celebrar ao Senhor por todas as maravilhas que tem feito nas nossas vidas. Celebremos juntos. Em pé nós vamos orar agora, como Jesus nos ensinou a orar.
Vamos fazer a leitura conforme o nosso programa de culto de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4 e o 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vem, Jesus, habitar comigo. Os irmãos podem sentar. Nós vamos ter mais uma participação do coro Cantares, que vai nos dizer que um anjo celestial desceu e está entre nós.
Vamos fazer a leitura conforme o nosso programa de culto desse texto que resume bem qual a essência do Natal para nós cristãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que nos amou e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reinos, sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Antes de nós virmos à frente com nossos dízimos e ofertas, quero trazer uma informação, uma repetição de uma sugestão que eu sempre tenho feito aqui, partindo do pressuposto que o dízimo é também uma forma de educação financeira. Os irmãos têm observado que nós todos reclamamos que os restaurantes estão muito caros. Mas todos têm fila. Indicando que nós não achamos que esteja caro o restaurante, ou indicando que gastamos além do que nós podemos. Estão lotados os restaurantes, em qualquer lugar. Restaurante baratinho, restaurante médiozinho, restaurante carozinho. Eu espero que todos sejam pagando com dinheiro à vista e não no cartão de crédito para pagar em algumas vezes. Por que digo isso? Porque nós precisamos nos educar também financeiramente. Estamos agora vencendo o ano, temos que olhar para trás e ver como é que nós cuidamos do nosso dinheiro. E uma das formas de avaliarmos como nós cuidamos do nosso dinheiro
eu digo por mim mesmo, é como nós tratamos o dízimo. Vou narrar um breve episódio sobre como algumas pessoas, felizmente, tratam deste assunto. O irmão de nossa igreja decidiu fazer uma oferta bastante expressiva em termos materiais. Me mandou, então, um e-mail sobre essa doação e terminou o seu e-mail assim: Israel, não pense que eu estou sendo generoso. O que eu estou ofertando não é nem a metade do dízimo que eu soneguei este ano. Eu achei aquele texto muito interessante pela percepção que esse irmão tem do lugar do dízimo na sua vida. Penso que é um mês este de olharmos para os meses que precederam e fazermos uma reflexão sobre como estamos em relação a este assunto. Como eu sempre digo, alguns não contribuímos porque não concordamos, ok? Mas estou certo que aqueles que conseguem contribuir, contribuem primeiro porque concordam, segundo, porque são disciplinados. E quem é disciplinado em relação ao dízimo é disciplinado em todos os aspectos financeiros da sua vida. Todo aquele que é dizimista é organizado financeiramente. Então, ser ou não dizimista não é uma questão de ter ou não ter dinheiro. É de ter uma teologia correta a respeito e de ter disciplina. Porque há muitos que têm uma teologia correta, mas não têm disciplina. É preciso que as duas dimensões se aproximem e se encaixem. Pense nisso, daqui a pouco você será chamado então a trazer o seu dízimo e a sua oferta. Porque agora o que eu desejo é pedir o favor a todos aqueles que estão em dia com a sua leitura da Bíblia, com a jornada, a 10ª de leitura da Bíblia, para se colocarem em pé. Todos que estão em dia. Se vai colocar em dia amanhã, não fique em pé. Se está em dia hoje, estou em dia, estou 100%, fique em pé, por favor. Continue em pé, até você receber um exemplar do Bom Dia Amigo. Ficou pronto, graças a Deus, este livro. São 416 páginas, com uma meditação para cada dia e uma para cada mês. Portanto, 377 meditações, vindas da Bíblia, contendo um texto para se ler no dia de hoje, de tal modo que quem ler vai ler a Bíblia todo no ano, um pensamento de um autor. O de hoje, por exemplo, no ano que vem, evidentemente, dia 8 de dezembro, é o seguinte, de Henry Drummond: cada pessoa tem uma fonte divina, cada pessoa tem uma fonte interna, deixe Cristo ser essa fonte. Cada gesto tem uma motivação própria, deixe Cristo ser essa motivação, para que toda a sua vida fique em harmonia. E tem um versículo bíblico, João 6,51, disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, isto é, a minha vida. Se você já colocou no envelope de contribuição o valor correspondente aos exemplares que você comprou, você pode pegá-lo hoje, dirigindo-se ao anexo, ao prédio anexo da igreja. Para quem não sabe, sai por essa porta aqui, atravessa o portão, logo à esquerda tem outro portão, vai nele em forma de V, lá na frente tem um prédiozinho baixo, onde, se Deus quiser, construiremos o nosso templo. Ali, o irmão Itamar e outras pessoas que o estão ajudando vão lhe entregar o que você já previamente combinou. Ah, mas eu não fiz isso, mas quero hoje. Você pode fazer isso após o culto, procure o irmão Itamar para receber orientação sobre como fazer isso hoje. Meus irmãos, algumas pessoas compraram 2.000 exemplares, outros compraram 1.000 exemplares, eu comprei 1.000 exemplares, fizemos 22.000 exemplares. Queremos distribuí-los todos nesse mês de dezembro e começo de janeiro.
Estamos certos, eu estou certo, tenho orado nesse sentido, que o impacto será muito produtivo para que a mensagem de Jesus Cristo alcance mais pessoas. Talvez no seu prédio ninguém sabe quem seja você. Pode ser o ano da revelação. Quantos são lá? 60 apartamentos? Compre 60. Entregue pessoalmente um para cada um. Vai acontecer uma mudança naquele prédio, porque a palavra de Deus muda as nossas vidas. Pense então nisto. Nós teremos então agora o nosso momento de entrega de dízimos e ofertas. Obrigado aos que participaram. Sim. Quem quiser pode comprar. Aí embaixo. Até 10 exemplares você pode comprar ali no balcão. Mais do que isso, precisa procurar o nosso irmão Itamar para ele dar uma orientação de como isso pode acontecer. Como eu disse, nós não temos assim tantos exemplares. Nós fizemos basicamente para os que se comprometeram. Alguns se comprometeram, mas não efetuaram o depósito. É preciso que isso se realize. O projeto não tem nenhuma finalidade financeira. É apenas e tão somente para abençoar pessoas, autossustentavelmente, sem nenhuma entrada das receitas regulares dos dízimos dos irmãos. É algo adicional que cada um de nós vem então fazendo. Assim, se você trouxe o seu envelope, se você contribuiu pela internet, está com o seu comprovante, você pode colocar no envelope. Quando você contribui pela internet e não identifica, essa semana um irmão fez um depósito de R$6.000. Mas quem é? Vai ficar como anônimo, porque ele não trouxe o comprovante de quem é ele, fica como anônimo. Alguns querem ser anônimos, nós respeitamos também. Mas se você não deseja ser anônimo, você coloque no envelope ou manda por internet como você desejar. Se você quiser fazer pela internet, esteja à vontade desde que proceda deste modo. Se você quer vir ao longo da semana fazer a sua contribuição, é só vir aqui no gasofilácio, no final desse corredor, você pode fazê-lo. O importante é que isso seja parte da sua vida, que seja uma dimensão da presença de Deus todos os dias na sua vida. Então aqui com o Vitor Gabriel, Pedro Gabriel, falei Vitor Gabriel, é uma falha imperdoável. Pedro Gabriel e a Vitória vão segurar as salvas e primeiramente as crianças, depois todos os adultos vão trazer os seus dízimos e ofertas. Vem aqui, Vitória, segura bem firme ali, ó, naquela posiçãozinha ali, ó, ali, isso. Pedro Gabriel, fica bem aqui assim, mais na frente um pouquinho, isso, assim, todo mundo, um pouquinho mais para a esquerda, assim, um pouquinho para lá, para a esquerda, um passinho para a sua esquerda. Isso, assim fica bem fácil. Então, ao som de uma música instrumental do nosso conjunto de flautas, vamos entregar nossos dízimos e ofertas.
eu quero convocar os psicólogos, antropólogos, sociólogos da igreja para explicarem por que a fila do lado esquerdo é sempre maior do que do lado direito. Eu não tenho a menor ideia de qual seja a resposta. Agora, antes do coro cantar, nós vamos ter a participação das crianças também, que vão fazer o encerramento do seu culto infantil, que vão retornar só no ano que vem. Pastor André e a sua equipe vão agora nos conduzir neste momento de alegria, e depois elas vão então sair. Aí vocês poderão sentar aqui nos primeiros bancos, os que quiserem se transferir para cá. Nós agora iremos cantar uma música muito antiga, mas que é nova para a maioria de nós. Os que dirigem os cultos, que fazem as ordens de culto, sempre ficam com vontade de colocar uma música nova, porque a gente acaba cantando sempre as mesmas músicas. Né? Quem é que é de há muito tempo na igreja, hoje nós temos duas músicas bem pouco conhecidas, ou, quem sabe, por pouquíssimas pessoas conhecidas. Então, o coro Cantares, junto com a nossa orquestra de flautas, vai cantar a primeira estrofe, depois nós vamos cantar, e vamos prestar atenção na melodia. É um estilo diferente do nosso, no final tem uma entonação distinta na métrica, mas podemos aprender a cantar bem essa música, porque ela é muito bonita. Porque ela termina, por exemplo, assim: foi Cristo quem mostrou o meu caminho certo.
página e penso que podemos cantar a última estrofe. Vemos aqui uma referência à rosa de Saron. Jesus é apresentado também como tal, que cresce com vigor. E quando Jesus cresce dentro de nós, ele imprime à nossa vida um sentido singular. Vamos ficar em pé e vamos cantar, e em seguida vamos cantar Pequeno Jesus Nascido em Belém. E depois, então, ouviremos o concerto A4 em forma de pastorale. Outra música que vamos cantar agora então, nos fala exatamente isso. Jesus, pequeno Jesus, é nascido em Belém, o dom perfeito. É uma música antiga que o pastor metodista Manuel Porto Filho adaptou, e nós podemos agora então cantar, dizendo que ele veio dos céus para fazer nossas almas renascer. Jesus é o dom, a dádiva, o presente de Deus, é o nosso bem, ele é a nossa paz. Vamos acompanhar primeiramente o coro, também com acompanhamento do conjunto de flautas, depois vamos cantar como indicado. Os céus
Assim, didaticamente, vamos cantar a segunda estrofe, porque nos fala exatamente de que Jesus é o penhor da graça. O pastor Léo Celeste gostava muito dessa frase, Jesus como penhor da graça. Nosso pastor, já em memória, Elsta Silva Lessa, penhor da graça eterna tu és, da manjedoura ao pé estão. Quem? Nós, que prestamos a Ele, a Jesus, glória e adoração. Vamos cantar então. A este Jesus, nós vamos apresentar as nossas demandas. Os irmãos vão se assentar, por favor. O conjunto de flautas vai nos trazer este concerto a 4. Gostaria que você fosse colocando diante de Deus aquela sua dificuldade própria, de alguém da sua família, de alguém que lhe pediu. E após a música, o pastor Alcenir virá aqui e vai orar por todos nós. Nesse mês, 4 famílias de nossa igreja ficaram enlutadas. Preciso de nossas orações. Outras pessoas estão enfermas, algumas daqui, outras que nos pediram. Hoje pela manhã, uma pessoa nos passou uma mensagem durante o programa de rádio, pedindo que orássemos por uma jovem, Adriana Coutinho, grávida de 4 meses, com um diagnóstico de câncer no estômago. Vamos orar por essa jovem a quem nós não conhecemos, mas quem pediu conhece. Vamos orar pela filha do pastor Vitor Hugo, a Mariana Mendes de Sá, está no hospital da Unimed da Barra, com uma segunda situação de enfermidade no cérebro. Os médicos estão avaliando os procedimentos futuros a serem tomados. Momento assim de perplexidade na vida daquela família. Pastor Vitor Hugo é o pastor da primeira igreja batista de Belém, no Pará. Está aqui com a esposa Linéia, acompanhando a sua filha. E os vários motivos, no boletim temos na última página vários motivos de oração. E tem os seus, a sua família, seu filho, sua filha, seu cônjuge, seu neto, seu avô, o seu motivo. Mas tem o seu motivo de gratidão também. Essa é a nossa hora de apresentar a Deus nossas dádivas em forma de louvor e também as nossas lágrimas. Eu estive na casa de uma de nossas irmãs que perdeu um dos seus queridos, e ela falava precisamente da sua dor. E às vezes sentindo mal por sentir dor, por chorar, momentos até mesmo de não entendimento, uma até usou a palavra revolta. Eu disse a uma delas que isso é totalmente natural, faz parte da nossa vida. Jesus mesmo na cruz disse: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Não há dificuldade nenhuma em nos apresentarmos a Deus como nós estamos. Não adianta ficar procurando palavras bonitas. Ele sabe o que sentimos. Então, externemos, expressemos, peçamos a Ele.
E eu ando cada vez mais apaixonado pela expressão do apóstolo Paulo em Efésios 3:20. Segundo o apóstolo Paulo, então, por Deus inspirado, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Crendo nisto, vamos colocar aquelas situações que nós achamos que não tem mais jeito diante de Deus. Você pode ficar em pé, pode vir à frente após a música instrumental, e o pastor Alcenir vai orar por todos nós.
Da terra, do mar e de tudo o que neles há. Como é bom, Deus, nós podermos nos achegar diante de Ti, com todas as nossas fragilidades, com as nossas imperfeições, pelas quais nós queremos Te pedir perdão nesse instante. Ó Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, aquilo que fazemos e que não é do Teu agrado, que o Senhor venha nos perdoar e que as Tuas misericórdias, ó Deus, possam se renovar a cada manhã em nossas vidas. Ó Deus, sonda os nossos corações. Ó Deus, Tu conheces o mais íntimo do nosso ser e sabe, ó Deus, das nossas dores, sabe das nossas lutas. Hoje de manhã nós já tivemos no nosso programa de rádio tantos irmãos e amigos, ouvintes que nos ligaram, colocando as suas necessidades, os seus problemas, as suas dores diante de Ti. Nós queremos clamar por eles, pedir que o Senhor possa ir ao encontro de cada necessidade. Ó Deus, aqui nesse instante nós temos irmãos que estão chorando pela perda de um ente querido. Ó Deus, essa ferida, ó Deus, que não quer cicatrizar, nós queremos Te suplicar, ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa dar o alívio que esse meu irmão, que essa minha irmã necessita. Só o Senhor sabe desta dor, só o Senhor sabe desse sofrimento. Por isso nós clamamos a Ti, porque confiamos e sabemos que o Senhor é poderoso para dar solução aos nossos impossíveis, às nossas dificuldades. Ó Deus, nós somos fracos diante dos problemas que a vida nos apresenta. Nós queremos declarar isso diante de Ti, porque confiamos somente no Senhor para dar solução aos nossos problemas. Ó Deus, venha curar toda a enfermidade, ó Deus, que nesse instante é apresentada a Ti. Ó Deus, nós sabemos que Tu és um Deus que pode curar, ó Pai. Sim, nós cremos nisso, no Teu poder de cura. Ó Deus, a medicina pode dizer que não, a ciência pode nos desenganar, mas nós sabemos em quem nós cremos, e que Tu és poderoso, ó Pai, para dar a cura que o meu irmão, que a minha irmã, que cada um de nós necessita nesse instante. Por isso o nosso clamor, a nossa oração, ó Deus, que os Teus ouvidos estejam inclinados, ó Deus, para a oração que nesse instante é feita a Ti, neste templo, pelo Teu povo, povo que te chama pelo Teu nome, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, dá a cura, dá, Senhor Deus, a saúde financeira. Ó Deus, traz a paz para dentro daquele lar, ó Deus, que vive em intriga, que vive em briga, que vive em desarmonia. Ó Deus, repreende toda ação satânica dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Ó Deus, venha unir os casais,
vem unir os pais aos filhos. Ó Deus, traz harmonia, traz a paz que o mundo não pode nos dar, porque a paz está em Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso nós clamamos pela nossa casa, pela nossa família, que os teus anjos estejam ao redor, ó Deus, de cada casa, ao redor de cada família, que nesse instante clama a Ti. Ó Deus, repreende, ó Deus, tudo aquilo que não é da Tua vontade, de dentro das nossas casas, de dentro do nosso lar. Ó Deus, em nome de Jesus, o Teu povo clama a Ti, porque confia que no momento certo, não no nosso momento, mas no Teu momento, o Senhor vai dar resposta para cada demanda, para cada necessidade, para cada clamor que nesse instante é elevado a Ti neste templo e nesta casa de oração. Em nome de Jesus. Amém. O tema desse culto está encimado na sua ordem. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma há lugar. Cantamos o hino 112, as duas estrofes primeiras que dizem isto. Ainda cantaremos outra parte desse hino, reafirmando a mesma verdade. Eu quero responder de modo bastante simples e sucinto a seguinte pergunta: como Jesus pode habitar conosco? Para tanto, eu lhe convido a me acompanhar na leitura que farei de um texto que nós conhecemos bastante, capítulo 2 do livro de Atos, os versos primeiros. Eu vou ler pausadamente, colocando alguns elementos históricos e depois farei uma aplicação para nós. Nos bancos temos aí Bíblias da mesma versão, a Nova Versão Internacional, que você, se quiser, pode acompanhar. Naqueles dias, isto é, por volta do ano 6º antes de Cristo, o imperador romano que dominava toda a região do Mediterrâneo, César Augusto, publicou um decreto imperial ordenando o recenseamento de todos os habitantes do Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. O governador era um procônsul ou um procurador, alguém que representava os interesses de Roma numa grande região. E essa grande região aqui era a Síria. O enclave de Israel, depois o país de Israel, ou Palestina, nome genérico, estava dentro da direção da governadoria da Síria, da qual esse Quirino era governador, procurador, o líder. E segundo o decreto, verso 3, todos iam para a sua cidade natal, a cidade do seu nascimento, a fim de se alistar. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia, a 160 quilômetros ao norte, perto do Mar da Galileia, 35 quilômetros distante de uma das margens do Mar da Galileia, para a Judéia, toda a região centro-sul até o Mar Morto, onde ficava Belém, a cidade de Davi, porque Davi, cantamos agora há pouco, da estirpe de Jessé, Jessé era de Belém, ali Davi nasceu, porque ele pertencia à casa e à linhagem de Davi. Naquela época as famílias eram de muitas gerações, não é só como a gente hoje, no máximo bisavô, eram 10, 15 gerações, como se contava, e Davi era o patriarca, acabou sendo patriarca dessa geração, e José era dessa família. Possivelmente ele migrou para Nazaré em busca de trabalho, porque Nazaré ficava perto de Séforis, uma cidade que estava sendo construída naquela época, era uma cidade nova, demandava muita mão de obra, e José era carpinteiro, possivelmente trabalhou nesta obra, ou perto dela, e Jesus também, possivelmente, porque também ele era carpinteiro. José, continua o verso 5, foi até Belém, a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Conhecemos bem essa história
dramática na vida de Maria. O capítulo 1 narra essa história. Saíram então de Nazaré e foram para Belém, 160 quilômetros em direção ao sul, bem pertinho de Jerusalém, cerca de 10 quilômetros. E durante esta saída e estada em Belém, certamente se casaram em Belém. Enquanto estavam lá, não foi como às vezes a gente imagina, que chegou já no 7º mês, 8º mês de gravidez, mas talvez no 2º, no 3º mês de gravidez, ao tempo de poder fazer uma viagem naquela época muito difícil. Hoje são 2 horas e meia de carro, naquela época era de carroça pelo menos 10 dias, e a pé era muito mais tempo, demorado 40 dias para se percorrer esse trecho que muitos faziam a pé por inexistência de recursos mais próprios para a locomoção, e também era perigosa a viagem, muitos assaltantes naquela época. Chegou o tempo, enquanto estavam lá, de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, o seu primeiro. Maria teve outros filhos e filhas, segundo claramente narra a Bíblia. José também foi o pai desses outros, só não foi o pai de Jesus, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, como nós cremos. Maria, então, envolveu o menino em panos e o colocou numa manjedoura, isto é, um coxo feito de madeira. O mais comum naquela época era de pedra, um entalhamento na pedra, e ali, depois de limpar, assear, essa manjedoura que era empregada para o alimento dos animais, ou cordeiros, carneiros, cabritos, vacas, que as famílias criavam para a sua subsistência, colocou ali então o seu bebê, porque não havia lugar para eles, para a família, na hospedaria. Essa palavra, como eu já tenho dito aqui há vários natais, é kataluma. No grego, kataluma é um quarto de hóspedes. Geralmente as casas ao tempo de Belém tinham 2 pavimentos. No primeiro pavimento ficava a cozinha, a despensa e a área dos animais, onde eles vinham se alimentar. E no segundo pavimento ficavam os quartos, o quarto da família, e sempre a casa tinha um quarto de hóspedes, a kataluma, reservado, porque isso faz parte da cultura oriental, a hospitalidade. É um pecado inadmissível que alguém seja mal recebido na sua casa. Lemos isso no Antigo Testamento de modo muito claro, temos bem evidente esta disposição. Eu já narrei aqui, inclusive, que li um livro de um viajante pelo Afeganistão moderno, em que ele ia de lugar em lugar, era recebido nas casas, nas salas das pessoas, e quando havia alguma dificuldade, ele dizia: os afegães são povos hospitaleiros. Eles se lembravam e ele tinha o seu lugar para passar a noite na região muito fria, como é em grande parte do tempo o país afegão. Essa história que nós conhecemos, eu pretendo me aprofundar um pouco mais nela, no casamento de José e Maria, na ideia também do lugar onde ele nasceu, se Deus quiser, ainda neste ano. Mas hoje, então, eu quero tirar em alguns poucos minutos algumas lições para nós em torno dessa pergunta: como é que nós podemos dar lugar a Jesus? Primeiramente, devemos render graças, agradecer pelo Natal e por nós conhecermos a história do Natal. Há muitos anos eu escrevi um texto sobre isso, eu era ainda jovem, em que eu dizia que nós somos privilegiados. Às vezes nós imaginamos que aqueles que conviveram com Jesus eram mais privilegiados do que nós. Não penso assim. Nós somos mais privilegiados, porque conhecemos a história detalhadamente, podemos lê-la, analisá-la, entender cada parte da história. Quem vivia a história no calor da hora não tinha esse privilégio. Nós temos o privilégio de conhecer o Natal e a história do Natal. Há muitos povos que ainda não conhecem a história do Natal. Por isso eu sempre digo que é o nosso dever contá-la. Então, primeiramente,
para darmos lugar a Jesus em nossas vidas, nós temos que dar graças a Deus, porque nós conhecemos a história do Natal. Nós sabemos qual é o seu significado. Graças a Deus. Esse é o começo. Segundo passo, nós devemos considerar a Jesus como sendo aquilo que Ele é. Ele é o nosso Salvador. Dizer que Jesus é o nosso Salvador quer dizer que nós não somos os nossos salvadores. Dizer que Jesus é o nosso Salvador também implica em dizer que nós não merecemos a salvação. E todos vão concordar comigo. Mas talvez da boca para fora. Lá no fundo, o Israelzinho aqui pensa o seguinte: eu sou um cara legal, eu sou um cara que participa da igreja, eu fui educado na igreja, nunca me desviei, então Deus me salvou. Lá no fundo, eu tenho que lutar contra essa heresia, essa autoafirmação que nega que Jesus é o meu Salvador. No fundo, nós achamos que fomos salvos porque nós merecemos ser salvos. Mas quando nós afirmamos que Jesus é o nosso Salvador, nós estamos dizendo que nós não nos salvamos a nós mesmos e também que nós não merecemos ser salvos. Hoje no programa de rádio, nosso irmão Carlos Henrique cantou uma música em que ele falava da estranha forma de amar de Deus para conosco. Eu tinha uma outra mensagem preparada e já estava com ela aberta, inclusive para pregá-la, e resolvi pregar sobre por que a mensagem de Jesus é uma estranha forma de amar. Porque nós damos presentes a quem nos dá presentes. Nós damos presentes àquelas pessoas que nós achamos que merecem o nosso presente. Essa é a maneira humana de fazer as coisas. Não está errada. Mas graças a Deus, não é a maneira de Deus fazer as coisas. Porque se Ele fosse olhar para mim, Ele não viria qualidades que merecessem a salvação. Porque a salvação custou a Jesus a sua própria vida. E eu não tenho qualidades que mereceriam Jesus morrer em meu lugar. Eu não tenho esses requisitos. O requisito da graça é tão somente o amor de Deus para comigo, para com cada um de nós. Então, quando eu afirmo que Jesus é meu Senhor, não é meramente meu Salvador, desculpe, não é uma expressão apenas de culto. Eu estou afirmando que eu não posso salvar a mim mesmo. Eu estou dizendo que eu não mereço ser salvo, mas assim mesmo a sua maravilhosa graça, como sempre cantamos aqui, decidiu se manifestar a mim e me convidou. E quando eu digo que sim, Senhor, Tu és o meu Salvador, eu estou abrindo lugar na cataluma da minha vida, no quarto de hóspede da minha vida, no coração, que é o centro da minha vida, para que Ele habite e reine. E aí então vem a terceira dimensão. Primeira, se eu quero dar lugar a Jesus, eu preciso agradecer o Natal e a sua história. Privilégio de a conhecer. Segundo, eu tenho que considerar que Jesus é o que Ele é, o Salvador, o meu Salvador. E terceiro, eu preciso convidá-lo a ser o Senhor da minha vida. Num hospital, eu ouvi a seguinte história. Uma menina, final do seu curso de medicina, teve um acidente cerebral, deu a primeira vez, ficou semanas em coma, recuperou-se, continuou a sua vida. 2 anos depois, um outro acidente cerebral, o que levou então
os seus colegas médicos a pensar então na possibilidade de uma cirurgia até então não pensada. Essa menina de 20 e poucos anos de idade resolveu estabelecer alguns critérios na escolha do seu médico cirurgião ou do médico que iria assisti-la daí para frente. Mas não comunicou aos seus pais. Ela estabeleceu, o primeiro critério é que ela diria as seguintes palavras ao médico na consulta: eu confio no Senhor como médico, vou seguir as suas orientações. E quero dizer que tenho orado pelo Senhor desde que marquei essa consulta. Quero dizer que creio que na sua frente está o médico dos médicos. Acima do Senhor está o médico dos médicos. E o critério dela era o seguinte: se ele reconhecer isso, será o meu médico. Segundo critério, eu quero ser clinicamente examinada, não apenas diagnóstico, mas clinicamente, que ele me veja, olhe o meu corpo, olhe a minha mente, olhe a minha cabeça. Não só o exame radiológico é essencial, evidentemente, mas não só isso, eu quero também o exame clínico. Terceiro, eu quero que os meus pais tenham paz durante a consulta. Aí foram, os pais não sabiam disso. Aí foram à consulta. Foram ao maior cirurgião do Brasil, de cérebro. E ela disse as palavras: eu confio no Senhor, mas eu creio que acima do Senhor tem o médico dos médicos, ele que vai conduzir as suas mãos. O médico virou e disse: minha filha, esqueça isso. Uma cirurgia é como alguém que atravessa um sinal. Se estiver aberto para ele, nada vai dar errado. Deixa comigo que eu sei fazer isso. Chamou a secretária, marca a cirurgia. A mãe, já empolgada com a ideia, ela cutucou a mãe e não marcaram a cirurgia. Foram para a segunda consulta com outro médico no dia seguinte. Ela disse: doutor, eu confio no senhor. Eu creio que acima do senhor tem o médico dos médicos que vai conduzir as suas mãos, se o meu caso for cirúrgico. Eu disse: minha filha, toda vez que eu entro no centro cirúrgico, eu oro assim: Senhor, conduza as minhas mãos. Agora senta ali, tira a roupa, examinou-a todinha. E os pais ficaram felizes, não sabiam do critério. Quando chegou em casa, ela disse: pai, mãe, é o seguinte, eu estabeleci 3 critérios para escolher o meu médico. 1, 2, 3. E esse, e não aquele, preencheu os 3 requisitos. É com ele que eu vou me tratar. Está nas mãos dele hoje. Ele disse que não vai operá-la, que não é necessário operá-la nesse momento. O que eu estou dizendo com isso? Que a ciência não é a senhora. Embora indispensável. Quero deixar bem claro isso. Um médico não é senhor, embora seja indispensável, valiosíssimo, instrumento de Deus, mas não é senhor. Quero trazer esse testemunho dessa menina que tem um Senhor e convida esse Senhor para ser o seu Senhor. Mas cada um outro exemplo também de ontem. Esse um pouco chocante, talvez para alguns, para entendermos o que é ter um Senhor. Saindo aqui da igreja ontem à noite, eu fui atravessar a rua Conde de Bonfim, o sinal estava vermelho para mim, eu esperei o sinal abrir. Enquanto eu esperava o sinal abrir, eu vi que à minha direita, mais ou menos a uns 5 passos, tinha uma família esperando um táxi. Era um senhor, talvez de 65 anos de idade, possivelmente a sua esposa, e um menino de uns 25 anos, portador da síndrome de Down. Esperava um táxi, e eu observei claramente isso. O homem levantava a mão esquerda para o táxi, e o garoto atrás levantava a mão direita. Automaticamente. Aparentemente ele não estava olhando para o seu pai, estava olhando para a sua mãe. Mas ele levantava a mão, automaticamente o garoto levantava a sua mão. O pai dava um passo
ele dava um passo também. O pai recuava um pouquinho, ele recuava, vinha para cá, ele vinha para cá. Como se fosse um sombra, na linguagem popular. Isso é ter um Senhor. É seguir os passos do Senhor. É ir onde Ele vai. É levantar a mão quando Ele levanta. É sentar quando Ele senta. Isto é, ter um Senhor quer dizer, nós somos conduzidos. Mas quem de nós quer? Só na hora da dificuldade. Que nós achamos que nós podemos. Nós achamos que nós sabemos. Nós achamos que somos capazes. Quando a coisa degringola, socorre-me, Senhor. Mas ter um Senhor é muito mais do que isso. Por isso vamos cantar então agora as outras estrofes desse hino 112, que é esta oração: vem, Jesus, habitar comigo. Tu provaste do fel, sofrimento cruel, morte. Morte te fizeram provar. Vem, Jesus, habitar comigo. Enquanto nós cantamos, quem sabe haja alguém aqui que não confessou ainda que Jesus é seu Senhor, o seu Salvador, mas quer fazê-lo, reconhecendo que Ele é a salvação, reconhecendo que Ele é o Senhor, e ter a sua vida moldada e conduzida por Ele, salva e dirigida por Ele. Quando nós cantamos, se a sua vontade é essa, eu vou ficar aqui à frente, depois vamos orar por você. E se for o seu desejo, vamos batizar você. Quem sabe você tem já esse desejo do seu coração há algum tempo, mas nunca o manifestou publicamente, quer ser batizado, quer obedecer os passos de Jesus, que também foi batizado, não precisava, mas foi. Na idade da consciência, voluntariamente escolheu, você quer fazer o mesmo caminho de Jesus, aqui estarei. Depois vamos orar então por você. Em pé, vamos cantar essas estrofes. Ó Senhor, te damos graças, porque Jesus nasceu e nós conhecemos essa história. Te damos graças porque Ele é o nosso Salvador. Te damos graças porque Ele é o nosso Senhor. Que essas verdades sejam as verdades que habitem definitivamente no coração de cada pessoa aqui. Oramos em nome de Jesus. Por isso, só podemos dizer aleluia.
Os irmãos podem se assentar e vamos ouvir esse canto. Eu quero pedir agora, enquanto o nosso conjunto de flautas toca a sua penúltima música, que enquanto esse musical vai sendo tocado nas flautas, que todo aquele, toda aquela que presta algum serviço voluntário aqui na igreja ou em algum outro lugar, possam ir ficando em pé, que vamos ainda orar por todos os voluntários. Meus irmãos, minhas irmãs, há duas realidades aqui na igreja. A primeira é, tudo praticamente é feito por voluntários. E a segunda é, precisamos de mais voluntários. Em qualquer área que você imaginar. Então eu vou pedir que ao som da música instrumental, todo aquele, toda aquela que faz algum serviço voluntário aqui na igreja ou em outro lugar, se coloque em pé. E depois a irmã Josinete, que é uma das nossas voluntárias, vai orar por todos os voluntários aqui da igreja. Senhor, nós só podemos render aleluias ao Teu nome.
Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor por nós. Esse amor que, como falamos aqui, muitas vezes jamais entenderemos. Obrigada, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor nos usa no teu reino para te servir e te adorar. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que temos neste ministério de voluntariado, nas mais diversas áreas aqui na tua casa. Amém. E assim, ó Deus, queremos viver, enquanto o Senhor nos quiser aqui neste mundo, para te servir, para te adorar, para te glorificar. Amém, Senhor. E também, Senhor, para ser voluntários na tua obra, porque o Senhor já pagou o preço por nós. Amém. Leva-nos, ó Deus, na tua paz, com muita alegria no nosso coração, por Jesus ter nascido por nós, morreu e viveu e hoje está junto com o Senhor. Amém. E intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. Louvamos e te engrandecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado a todos vocês. Alguns estão aqui que estão cuidando da feirinha, onde você ainda vai hoje, ou do almoço, não é verdade? Então, também voluntários, E logo após, então, a música final, estaremos despedidos, voltando aqui, então, hoje, às 5h30 ou às 7h30, conforme o horário da sua escolha. Não fique vendo o futebol do seu time. Não tem mais jeito. Nem do meu, nem do seu. Vamos cultuar que é melhor. Não tem decepção aqui.